Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos ao canal Evoluir, eu sou Kentamura e hoje a gente está entrando no 19º e 20º capítulo do livro A Chave Mestra. E nos capítulos de hoje ele vai falar sobre duas coisas muito interessantes, uma que é sobre a polaridade das coisas e a outra que é sobre o bem e o mal. Vamos lá? Antes da gente continuar, vou pedir para que você deixe seu like, deixe seu joinha. Inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar ajudando, compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. Nessa parte 19, ele vai falar bastante sobre a importância da gente compreender as coisas, né? Que por sinal é algo que a gente faz bastante aqui no canal, não é? E por que ele fala sobre compreender? Porque a compreensão elimina um pensamento e uma emoção muito perigoso que é o medo. Ter medo pode afetar o sistema nervoso, pode afetar o físico e a nossa parte mental, a parte da mente. E afetando o mental, afeta também o espiritual. E a gente pode ter medo de muita coisa, né? Medo de escuro, medo de se machucar, medo de fantasma, pode ter medo de altura, medo de fracassar, medo de se decepcionar. Todo medo vem de uma memória. E para trabalhar o medo, tem uma ferramenta fantástica que é o Ho'oponopono. Se você não conhece o Ho'oponopono, aqui no canal a gente tem uma playlist inteira sobre o Ho'oponopono, tá? Dá uma olhadinha, que tem muita coisa legal lá para conhecer sobre isso, começando com a história do Ho'oponopono. Eu deixo o link no final desse vídeo para você ver também. Mas voltando, por que você acha que o medo se resolve com conhecimento? Porque você vai ver que o Harnell ensina a mesma coisa que Hermes Trismegisto no livro O Kybalion. Ele fala que não existem opostos de verdade, e sim polos opostos da mesma coisa. Eu vou explicar. A gente vive num mundo de dualidade. E o que significa isso? Significa que somos levados a acreditar que tudo tem o seu oposto. É o bem contra o mal, o certo contra o errado, o forte contra o fraco, a riqueza contra a pobreza e assim por diante. Acontece que o mal é apenas ausência de bem, assim como a escuridão é apenas ausência de luz. Pensa comigo, se a gente acender uma vela numa sala escura, a sala ilumina, não é? E ao contrário, existe? Dá para usar uma vela apagada numa sala iluminada e escurecer a sala? Então não existe, por exemplo, em essência, uma pessoa má. Uma pessoa pode estar tão ausente de luz que vive em trevas, fazendo coisas ruins, cometendo crimes, machucando, ferindo pessoas. Mas um dia, seja nessa vida, ou em 10, ou em 100 vidas, um dia essa pessoa vai se voltar para a luz e compreender quanto tempo perdeu e desperdiçou, enquanto esteve mergulhada em muita escuridão. Então o caminho de uma pessoa assim pode ser muito longo. Mas um dia a compreensão e a consciência retornam para a luz. Aliás, quem é que pode dizer se esse não é o nosso caso? E quando a gente fala de coisas assim, a gente costuma dizer que o bem sempre vence o mal, certo? Mas na verdade não há mal a vencer. O bem apenas se manifesta, porque é o único princípio que existe. Assim é a vida. Aliás, vida e morte é outro conceito dual. Mas a morte também não é um princípio real. A vida é. Nós podemos morrer centenas de vezes até descobrirmos que somos eternos. A vida conhece a vida e somente a vida. Então agora podemos voltar ao medo. A gente costuma dizer que o oposto do medo é a coragem, né? Mas mais uma vez, o medo não é um princípio real. Existe apenas a coragem. Eu já falei disso aqui em outros vídeos, mas imagine um animal com medo, onde você vai acuando, né? Você vai acuando até que ele não tem mais para onde ir. E o que acontece? Ele ataca, não é? E o que aconteceu? Naturalmente,
apareceu, surgiu, manifestou a coragem. O princípio natural sempre acaba se manifestando, entende? É como a gravidade. A gravidade é uma lei natural, né, desse plano que a gente vive, não é? Então pensa comigo, tudo que tenta se afastar da Terra retorna pela lei da gravidade. Um balão ou um avião, por exemplo, podem voar por horas, mas quando acaba o combustível, o que acontece? Eles retornam para o solo, não é? Assim é a coragem. Uma pessoa pode viver a vida toda com medo, mas um dia, quando ela se cansar de ter medo, ou seja, quando não tiver mais combustível, ela vai naturalmente retornar à coragem. Mas nós podemos encurtar esse processo, pois o que leva luz ao medo não é a coragem, é o conhecimento. Se uma pessoa tem medo de água e ela aprende a nadar, ou seja, ela adquire conhecimento, ela naturalmente perde o medo que tinha. Se uma pessoa tem medo de reprovar, mas estuda a fundo para aquele exame, ela transforma o medo em confiança. Se uma pessoa tem medo de escuro, mas ela resolve em sua mente os fundamentos daquele medo através do estudo, ela também perde o medo. Então o medo pode ser superado através do conhecimento. É dessa forma que o Hanel enfatiza a importância de tudo que nós aprendemos até agora na chave mestra. Os medos que nós temos vão sendo superados na medida que nós vamos compreendendo que não há pobreza, e sim manifestação, ou nesse caso, pouca manifestação de riqueza. Não há fraqueza, e sim pouca manifestação de força. Não há mal que perdure, porque o princípio real é o bem. E não há morte, porque não existe outra coisa senão a vida. É muito legal perceber isso, porque a pessoa para de brigar contra o que não existe, percebe? Essa é a razão de trocar o pensamento negativo pelo positivo, trocar a lamentação pela gratidão, trocar a crítica pelo elogio, o remorso pelo perdão, trocar o ódio pelo amor. O que estamos fazendo? Estamos apenas trocando a polaridade da mesma coisa, entendeu? Eu sei que esse assunto é complexo, mas se você quiser entender mais a fundo, a gente tem um vídeo chamado O Princípio da Polaridade, tá? Eu vou deixar o link no final desse vídeo de hoje, passa lá e dá uma olhadinha, ok? No exercício dessa semana, ele fala para que a gente trabalhe mais ainda a concentração. Vá para o seu cantinho meditativo e procure se concentrar em algo com tanta força, até o ponto que você não vai escutar nada à sua volta, não vai perceber sons, movimento, nada. Faça todos os dias, se puder, mais de uma vez por dia, por uma semana. Na parte 19, então, a gente falou sobre as polaridades das coisas. E na parte 20 ele vai falar sobre uma polaridade específica, sobre o bem e o mal. Como já falamos, não existe de fato mal, e sim ausência de bem. Espiritualmente a gente fala que existe ausência de luz. No livro, como ele fala muito sobre o poder do pensamento, ele fala que ao usarmos o poder criativo do pensamento, sempre teremos algum resultado. Se o resultado for benéfico para a humanidade, dizemos que é o bem. Agora, se o resultado for destrutivo, prejudicar alguém, dizemos que é o mal. Mas perceba que a forma de pensar é que determina o resultado. Ou seja, o bem e o mal são polaridades, são resultados da polaridade de um pensamento. O que faz toda a diferença, portanto, é o que pensamos. Porém, antes disso, precisamos nos conscientizar de fato no poder que existe através do pensamento. E por quê? Porque o conceito básico para se usar um poder é primeiro ter consciência de que esse poder existe. Eu vou dar um exemplo bem fácil. Você daria uma arma nas mãos de uma criancinha? Não, né? E por que a gente não faz isso? Porque uma criancinha, ela poderia se machucar ou machucar alguém, não é? Afinal, ela não tem noção do que é ter esse poder nas mãos. E por que ela não tem noção? Primeiro, porque ela não tem consciência do que pode causar. E segundo, porque ela não sabe usar. Então, nesse sentido, quando se fala do poder que temos, nós ainda somos muito parecidos com crianças. Você quer ver? Por mais que se fale sobre o poder do pensamento, nós somos muitas vezes como crianças porque, mesmo sabendo da importância dos nossos pensamentos, volta e meia nos perdemos em pensamentos de medo, preocupação, ódio ou lamentação.
Mesmo sabendo que nossos pensamentos atraem eventos e situações para as nossas vidas, muitas vezes esquecemos do perigo que isso é, assim como é deixar uma arma nas mãos de uma criancinha. Porém, a gente tem que lembrar que pensar é um poder espiritual, não é físico. Sendo espiritual, sendo parte da mente, significa também que faz parte do todo, do universal, de Deus. E o universo funciona através de princípios imutáveis, certo? É por isso que o que atraímos não tem relação com sermos boas pessoas ou não. Precisamos ser boas pessoas? Sim, pois esse é o nosso princípio. Mas ser uma boa pessoa e pensar em perdas, em derrotas, em problemas, em desilusões, só vai atrair mais eventos e situações que vibrem na mesma frequência. Para usarmos adequadamente essa arma poderosa chamada pensamento, precisamos aprender a viver em ressonância com a frequência do todo. Compreender isso é essencial para transformar a vida. Apenas para clarear ainda mais, pense nessas perguntas. Pense numa pessoa que faz doações de dinheiro para uma instituição de caridade, mas ao mesmo tempo vive reclamando que tudo está caro, que o dinheiro vale cada vez menos. Isso tem sentido? Tem alinhamento com a abundância divina? Pense numa pessoa que fala sobre o poder da gratidão, mas na prática não sabe reconhecer as coisas que tem. Isso tem alinhamento com ser realmente grato? Pense numa pessoa que deseja riqueza, mas na prática tem uma vida desorganizada em vários sentidos. Isso tem alinhamento com o fluxo energético da prosperidade? Pense numa pessoa que deseja saúde, mas ao mesmo tempo vive focando nos problemas de saúde que tem. Isso ressoa com o que seria verdadeiramente saudável? No exercício dessa 20ª semana, nós vamos trabalhar a inspiração. E o que é a inspiração? É trabalhar os seus pensamentos de forma tão elevada quanto o seu espírito é. É pensar em concordância com os princípios naturais, em alta frequência, sem o ego. Então comece em silêncio como sempre e vá lembrando que você é parte do todo, que o todo está em tudo e portanto está também dentro de você, que você faz parte dele, que não há outra vida senão a vida divina. Quando estiver mergulhado, mergulhada nessa consciência, pense em algo bom e faça isso por uma semana. Depois compartilhe algumas ideias do que você já aprendeu até aqui com os nossos estudos da chave mestra, tá bom? O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu joinha. Inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar ajudando, compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. E se fez sentido para você, compartilhe com as pessoas que você ama, com a sua família, com os seus amigos. Na semana que vem a gente se vê aqui com mais um vídeo novo no canal e daqui 2 semanas a gente retorna com as partes 21 e 22 do livro A Chave Mestra. Gratidão por ter me acompanhado até agora, fique com Deus e que todos nós juntos possamos evoluir.